Hoje nós vamos estar meditando em cima, talvez os irmãos já ouviram muito sobre isso, que é o pecado de Acã. Quem foi Acã? Qual foi o pecado de Acã? As consequências. E hoje nós vamos pensar um pouquinho em cima disso. Amém? Vamos abrir então nossas Bíblias em Josué capítulo 6, versículo 17 e 19, e depois, na sequência, o capítulo 7, versículo de número 1 a 5. Antes de ler, só para entender o contexto, Josué, ele estava entrando na terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E a primeira cidade que eles agora vão enfrentar era a cidade de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Lembra disso? Jericó. E as muralhas? Agora vocês estão assim. Muito bem, a primeira cidade. E quando ele chega naquela cidade, cercando, Deus dá algumas ordens para eles, como eles deveriam proceder. E quando eles entrassem na cidade, Deus diz o seguinte: a cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. Preste atenção, é a ordem dada por Deus. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados. Pois ela escondeu os espias que enviamos. Apenas fique longe das coisas separadas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para a destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então, aí, o que eles fazem? Eles invadem a cidade e naquilo matam todo mundo que tinha que matar, menos Raabe, a sua família, e destrói a cidade como Deus havia lhe dito. Mas, eis que, quando você vai para o capítulo 7, um indivíduo aparece e, como diz o negócio, ele estraga toda a festa. Capítulo 7, de 1 a 5. Os israelitas, porém, foram infiéis. Preste atenção nessa frase. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zirri, filho de Zera, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Pois isso, cerca de 3.000 homens atacam a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Muito bem, aí Josué, depois dessa, ele chora. Ele vai lá lamentar, uma cidadezinha pequena, uns 2.000, 3.000 homens, suficiente para destruir. O que está acontecendo? Ele vai lamentar, ele vai ficar chorando, né? Ele se prostra diante de Deus, e Deus chega para ele e fala assim: acontece o seguinte, tem um problema aí. Aconteceu algo que não deveria acontecer. Né? Você leu no texto que
Acã fez o que não deveria ter sido feito. Ele pegou parte do tesouro e, malandramente, escondeu debaixo da sua tenda. Eu fico pensando aqui com meus botões, né? O que ele ia fazer com aquilo? Você já parou para pensar? O que ele ia fazer com aquilo? Havia dado uma ordem atrás. Ó, os tesouros, o ouro é para o tesouro do Senhor, o resto tudo destruído. Se ele de repente aparece com dinheiro, né, com aquele ouro no meio da sua casa, o que os outros iriam dizer? Então, o que ele ia fazer com aquilo? Né? A pergunta é, vocês vão entender daqui a pouquinho. Muito bem. Esse texto foi muito utilizado e até hoje muitas pessoas ficam utilizando esse texto para fazer uma coisa interessante. Não sei se alguém aqui já passou por isso, escutou isso alguém falar. Ó, tem pecado na igreja, vamos orar. Já viu essa frase? Hã? Tem pecado na igreja, vamos orar. Aí faz um período de oração e tal, Deus vai revelar o pecado na igreja. Eu estava pensando, se a gente fizer isso hoje, o negócio não vai ficar bonito. Por quê? Porque todo mundo tem pecado. E, você vai ver comigo, pecados que ninguém sabe. Pecados que ninguém sabe. E tem pecados que ninguém vai saber. Se a gente fizer um negócio desse, tem pecado escondido dentro da igreja. Eu pergunto, quem daqui não pecou hoje? Desde a hora que acordou até agora. Se você levantar a mão, já está pecando. Né? Então, não é por aí. Mas, poxa, por que eles faziam isso? Por que eles gostavam de fazer isso? Porque a igreja não estava crescendo e tal, e tal, e tal, e tal. Havia um negócio desse, era um pensamento, isso aí lá atrás acontecia assim. Eu mesmo na igreja já participei, né, até como membro, já teve coisas desse tipo. Vamos orar porque tem pecado no meio do povo, não está batizando, não está evangelizando. Eu falei, gente, se a gente fizer um levantamento aqui, pedir para Deus mostrar o pecado da gente, lascado está todo mundo, inclusive eu. Porque todo mundo aqui peca, ok? Mas por que eles faziam isso? Você vai entender essa pergunta daqui a pouquinho, né? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, para a gente caminhar, é que o verdadeiro crente, e aí cada um vai entender quem é quem, eu não vou julgar aqui ninguém, não gosta de pecar. O verdadeiro crente não gosta de pecar. Coloque isso na tua cabeça. Se você está conformado com o pecado, tem algo muito errado. Porque o verdadeiro crente, ele não suporta pecar. Mas ele entende que ele é falho e peca. E quando isso acontece, ele faz o quê? O verdadeiro crente, ele busca se arrepender diante de Deus e confessar os seus pecados, né? Veja, é uma tendência, é um normal. Mas também não podemos deixar de entender que dentro da igreja existem aqueles que não são crentes. Que a Bíblia usa como a palavra joio. Tem sempre o nosso meio joio. Quem é o joio? Não sei, não estou aqui para descobrir e nem pretendo fazer algo para descobrir. Por quê? Porque isso pertence a quem? A Deus que conhece todos os nossos corações. E você vai entender isso que eu estou falando lá em Êxodo capítulo 21, versículo 17. Veja lá. Êxodo capítulo 21, versículo 17. E depois 1 Timóteo 5, 24 a 25. Olha só. Nos 10 mandamentos, quando Deus coloca os 10 mandamentos, eu anotei errado? Anotei errado. Gente, estou falhando bastante com esse negócio. Nos 10 mandamentos, o último mandamento. Não, 20. 21, a Êxodo 20, 17. É isso?
Obrigado. Êxodo 20, 17. O que diz aí no último mandamento? Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus bois, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Esse pecado, esse mandamento, abordando esse tipo de pecado, é visível ou não? Não cobice. Alguns até externam, mas na maioria ela está lá dentro do coração. Se você pegar os 9 primeiros, é tudo externo, né? Tudo externo, você vai ver. Primeiros 4 em relação a Deus, os outros à frente, os outros 5 em relação ao próximo, e o último, que é também em relação ao próximo, é interno, é coração. Se alguém já cobiçou alguma coisa que não lhe pertence de alguém, já pecou, quebrou o 10º mandamento. Quebrou. Então é um pecado que está em oculto e que, se bobear, nunca será revelado. Nunca vai ser revelado. Vai ser revelado? O que você acha? Agora leia comigo 1 Timóteo 5, 24 a 25. Olha só o que Paulo fala. Os pecados de alguns são evidentes. Eu vejo, você vê, nós vemos. Mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Isso aí é o que? Quando todos haveremos de passar pelo julgamento divino. Há pecados, então, que antes do julgamento divino são revelados, é evidente. Ao passo que os pecados de outros se manifestam quando? Posteriormente. Da mesma forma, as obras são manifestas, as quais não podem permanecer ocultas. O que Paulo está falando? Antes do julgamento divino, há pecados que são evidentes, mas há pecados que só vão ser evidentes depois do julgamento. Lá no julgamento diante de Deus. Então você vai passar por essa vida e ninguém vai ver o teu pecado. Mas nenhum pecado fica oculto. Todos serão revelados. Você pode esconder de mim, pode esconder da esposa, do marido, dos filhos, da igreja como um todo, pode esconder de todo mundo. Vai morrer e ninguém vai saber. Mas Deus sabe. E vai te apresentar e revelar aquilo que em oculto você fez, falou, né? Um dia vai ser visível. Visível. Então veja que existem 2 tipos. Um que é visto e outro que não é visto por ninguém. Reforço a ideia, mas todos serão mostrados e revelados. Então, quando eu olho para esse texto do pecado de Acã, eu vejo uma coisa diferente daquilo que estava sendo muito por aí ensinado. Eu vejo de outra forma. Qual forma que eu vejo? Que é uma questão individual. O pecado não é coletivo. O pecado é individual. Você tem, por exemplo, Isaías, né? Quando ele vê a glória de Deus, ele diz uma frase interessante. Ai de mim que vou perecendo, por quê? Aí ele coloca, habito no meio de um povo de impuros lábios e homem de lábios impuros. Ele se vê como também pecador. Então, veja, o nosso pecado, que é revelado ou não, ele tem uma influência no contexto geral, familiar e coletivo no sentido igreja. Vamos voltar de novo ao texto que nós lemos primeiro. Quem cometeu o pecado? Acã. Foi ele que escondeu, né? Quem morreu na batalha? Não foi Acã. Outros.
36 caíram, outros feridos. Ué, mas foram eles que pecaram? E o texto interessante, você prestou, que eu falei, presta atenção nessa frase. Ele diz que quem pecou? Todo Israel. Peraí. Eu peco e você é culpado disso? Eu peco e você é culpado disso? Entendeu a expressão? Eu faço a coisa errada e você que vai pagar? Tá bom assim, né? Se fosse assim. Então não entendo o texto como ele não é. Ele não está aqui dizendo que porque eu peco você vai sofrer porque pequei. Você pode sim, infelizmente, participar de um julgamento. E você pode até sofrer alguma coisa por causa disso. Você pode também. Então, para que isso não aconteça, você precisa ser o indivíduo que, ao errar e ao pecar, você tenha consciência disso e busque se arrepender, porque você é um verdadeiro crente. Mas o problema, e isso já não é de hoje, isso é muito antigo, existia muito isso, existia dentro das nossas igrejas muitas pessoas que pensavam de 5 maneiras. 5 maneiras. Primeira maneira, eles pensavam que eles eram os promotores de justiça dentro da igreja. Temos aqui um advogado que entende esse assunto, né? Promotor. Você sabe o que um promotor faz? Acusa. É ele responsável por levantar as provas, ele é responsável de fazer a acusação diante do juiz e da sociedade. Tá certo? Se eu errar, fala, hein? O promotor é isso. É o que acusa. É aquele indivíduo que adora apontar para o outro. Você pecou, você errou, você falhou. Além de ele ser promotor, ele também se considerava júri. Ele dá um veredito. Não é isso, júri? Dá um veredito, culpado. E geralmente é culpado, né? Nunca inocente. Culpado. Ele apresentava as provas, depois ele dizia, ele é culpado, e além dele ser o jurado, ele também era juiz. Batia o martelo. Condenado. Sem chance de recorrer. Só tem uma instância, ele. Não tem como recorrer. E além dele ser juiz, ele também era o meirinho. Você conhece esse negócio? O que o meirinho faz? Vocês já ouviram essa expressão? Até na Bíblia tem. O que o meirinho faz? Ele pega o condenado e leva para ser... cumprir a pena. É aquele responsável por isso. É aquele policial que, depois de dar a presa, vai embora. Meirinho. Coitado do cara. Mas além dele ser o tal do meirinho, ele também é o carrasco. Aí ele mete machado na cabeça da pessoa. Olha só. Ele acusa, ele dá o veredito, ele julga, ele leva para a execução e ele executa. Olha, esse negócio é bom, né? Nós fazíamos muito isso lá atrás. Eu tenho na minha mente uma ocasião que eu participei em que eu fui o promotor, eu fui tudo. E coitado da pessoa. Eu era membro da igreja e levantei minha mão e tem que ser, acabou. Me arrependo até hoje, porque eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa. Se essa pessoa voltou ou não. Mas que eu participei da execução, participei. Junto com outros. Isso me dá uma tristeza no coração. E de lá para cá, depois que eu aprendi, eu falei, epa. Diz Paulo a Romanos capítulo 14, versículo 12, o quê? Assim, cada um de quem? De nós. Cada um de per si prestará contas de si mesmo a... Então, meu irmão, se você peca, não sou eu responsável. Então, você vai dar contas a Deus pelo seu pecado. E tenha consciência que o seu pecado pode afetar outros.
Você que não está vendo, mas está afetando outros. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Mas também, para que isso não venha a acontecer, o salmista no capítulo 139, versículo 23 e 24, ele faz uma oração que nós precisamos fazer, para que isso não venha a acontecer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o coração de Joãozinho. Ah, é o meu coração. Prova-me e conhece as iniquidades dos outros. Não, as minhas iniquidades. Vê se há o quê? Em mim de novo. O quê? Algum caminho mau. Que ofenda. Que destrói. E no final, dirige pelo caminho, e não o meu caminho, mas o caminho é eterno. Eterno. Isso é uma responsabilidade nossa, porque Deus trará juízo. Acã pecou? Pecou. O juízo de Deus veio sobre Acã? Veio. Ele usou o povo de Israel. Quem não conhece a história, lê, foi uma coisa interessante, né? Vamos descobrir o que houve. Aí juntou os líderes, né? Aí, juntando os líderes, o povo todo, Deus mostrou, esse povo aqui. Aí depois que ele juntou esse povo aqui, os outros saíram, né? Essa tribo. Agora vamos pelas famílias dessa tribo. É esta família aqui. Aí depois que achou a família, dentro da família quem é? É esta casa, casa de Acã. Revelado. Oculto por quê? Gente, se a gente pensar bem, o pecado sempre vai aparecer. Se não aqui, lá no julgamento. Então, por que pecamos e escondemos? Confessa a Deus, gente. É mais fácil. Porque Ele perdoa os nossos pecados. Então, como nós devemos viver e fazer? O que devemos fazer, então, em relação a isso? Acompanhe comigo a leitura do texto de Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 16, e você vai entender o que Paulo está querendo e Deus quer que você faça. Vamos devagar nesse texto. Olha só. Diz assim, portanto, você que adora de ser juiz, você que julga os outros, é o quê? Indesculpável. Você tem culpa no cartório também. Então, cuidado. Pois condena a você mesmo naquilo que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Só para entender. Você que gosta de julgar os outros, o pecado dos outros, pare de julgar, porque você está se julgando também. Você está sendo julgado da mesma forma, por você mesmo, sem saber. E quando chegar lá na frente, você vai ver isso. Você também é indesculpável. E quando Paulo fala que pratica as mesmas coisas, aí você pode pensar, peraí, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Eu não mato, nem terei coragem de matar ninguém. Alguém pode dizer isso, está certo. Mas em que, por exemplo, o pecado do assassinato é diferente de tomar o nome de Deus em vão? O que você acha? Em que é diferente? Em que é diferente o pecado de adulterar para cobiçar a vida do outro, mesmo que não apareça? Em que é diferente? Em que é diferente? Em nada. O teu pecado é igual ao meu. Podemos não praticar o mesmo ato, mas praticamos pecado. Pecado é pecado e ponto final, não se discute mais isso. Então você que gosta de julgar, você que gosta de apontar, cuidado. Você é indesculpável. Ah, pastor, mas os outros pecam. Vamos continuar o texto? Olha o que diz aí no versículo 2. Sabemos que, ou entretanto, sabemos que o juízo de Deus
contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Olha só, o juízo é de quem? De Deus. E é baseado no quê? E não na nossa vontade. Porque nós temos um grave defeito. Você já viu isso aí? Uma vez já falei aqui. Nós temos um grave defeito, terrível defeito. Qual defeito? Já viu aquela frasezinha que as pessoas costumam usar quando são violentadas por algum motivo? Queremos justiça. Você já viu esse negócio? Já viu esse negócio? Ele não está falando justiça de lei, ele está querendo vingança. O negócio não é justiça de lei, é vingança. Ele quer ser vingado. Perdeu alguém, foi machucado. Queremos justiça, levanta a bandeira do queremos justiça. Ele não quer justiça, ele quer vingança. É desproporcional. A nossa ação, ela sempre será desproporcional com os outros. Mas Deus, o justo juiz, ele julgará exatamente baseado na verdade. Ela é perfeito juízo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, versículo 4. Mas depois os irmãos podem ler, né? Quando ele diz assim, inclusive a frase: todo homem é mentira. Todo homem é mentira. Não há verdade nas nossas falas. Estranho isso? Não, peraí, pastor, o senhor está dizendo que não há verdade em nós? A verdade de Cristo, ela está em nós, mas você ainda continua pecando e eu também continuo pecando. Nós pecamos. Então, a minha verdade particular, ela é uma verdade mentirosa. Olha lá, como Deus mostrando. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Que palavras? De Cristo. Seguindo então o texto de Romanos capítulo 2, versículo 3. Isso. Assim, quando você, um simples homem, o julga, simples homem, tá? Mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Qual é a vontade de Deus? Segundo o texto. E você vê também isso em 1 Timóteo 3,4. Qual é a vontade de Deus? Bom e agradável, sim, mas ele tem um desejo para o ser humano. 1 Timóteo 3,4 nos diz, outro texto que eu escrevi errado. Outro texto que eu escrevi errado. Deus quer que todos se salvem. A vontade de Deus não é mandar o homem para o inferno, não, gente. A vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Olha, você que julga, você que despreza o seu irmão, você não está tendo visão do que Deus quer, que Ele é bondoso, misericordioso, tem paciência para com todos, inclusive contigo e comigo. E Ele quer, a vontade de Deus, quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. É o desejo de Deus. Continua a leitura no capítulo 5 de Romanos 2. Olha só. Contudo, por causa do seu coração obstinado, coração de quem? Do homem. E sem arrependimento, que a pior coisa é você confessar que você está errado. Tem gente que tem uma dificuldade quanto a isso, né? Você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Seguindo o versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Se você julga, você será julgado. Se você condena, você será condenado. Se você pisa, você será pisado. Se você absolve, você será absolvido. Se você tolera, você será tolerado.
cada um dará conta a Deus do seu próprio pecado. E continua dizendo, versículo 7, Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade. Você persista em fazer o que é certo, o que é bem, porque você é um crente verdadeiro e entende que também é pecador. Mas, diz Paulo, para os que buscam seus próprios interesses, porque quando você julga, você está buscando seus próprios interesses, né? Os seus pensamentos, a sua verdade. Para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá... Eu parei aí, irmãos. Não estou lendo condenação. Você está lendo condenação? Aí eu fui no grego. Sabe aquele negócio do grego? Lembra o grego? Pois é, fui no grego. E no grego eu estava vendo lá, indignação, realmente é isso, indignação. Ira e indignação. Aí eu fui ler comentaristas. Li vários livros. Quero saber, peraí, por que não é condenação? Ira e condenação mais indignação. E fui lendo. E li mais alguns livros, algumas coisas que falavam sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão. Não é indignação no sentido de chateado, não. É julgamento mesmo, no sentido de condenar. De condenar mesmo. Quando aquela pessoa que persiste na sua própria, por isso que eu estou frisando bem, nós os crentes em Cristo Jesus, não podemos querer dar uma de Deus e sair julgando ninguém. Nós temos que cuidar da nossa vida em pecando, buscar o arrependimento e orando por aqueles que precisam também se arrepender. Agora, aqueles que... Aí que está o que da questão linda de Paulo. Ainda aqueles que gostam de julgar, cuidado, porque de repente você está fazendo o papel daquele que será condenado. Cuidado, para não fazer o papel daquele que será lançado na eternidade, na condenação, na destruição. Versículo 9, Paulo continua dizendo, agora aí fica claro, haverá sofrimento e angústia para todo o ser humano que pratica o mal. É condenação mesmo, não tem outra. Pois para o judeu, primeiro para o judeu e depois para o grego. E continua. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Continua. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Continua. Pois Deus não mostra o quê? Favoritismo. Ele não tem esse negócio de você mais e aquele é menos. Prefiro A do que B. Não, não tem. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei, perecerá. Então não está isento de condenação, mesmo que você não saiba. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgar. E tem uma lei, já estou falando desde o início até agora, tem uma lei de Deus, que é a mesma medida que você julgar, você será. Isso é lei e não se discute. Né? E seguindo, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus. Olha isso daí, mano. Não é só ouvir, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Praticam a lei. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também as suas consciências e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o quê? Os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Volto a dizer, no dia de Deus, no dia do juízo, pela lei de Deus, baseado no evangelho de Deus, por Cristo Jesus,
os nossos segredos serão julgados. Acã escondeu aqueles bens, né? Aquele que roubou, né? Escondeu. Coitado. O juízo veio. Então, disso tudo que eu tiro conclusão. Os irmãos devem ter tirado bastante conclusão, porque quem está falando não sou eu, é o Espírito Santo, através da sua palavra. Então, o que você chega na... Eu tirei para mim. Primeiro, eu sou pecador, erro pra caramba. Segundo, preciso de ajuda de Deus, para Ele me mostrar onde eu erro, o que eu estou fazendo de errado, para que Ele possa me instruir dentro do seu evangelho, das suas leis, para não vir a praticar, né? Ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, ajudar, para que através da minha vida, sem ou evitando eu pecar, não venha a levar outros a caírem comigo, que às vezes nem fizeram nada, mas por causa do meu pecado, eles foram atingidos. Então é uma grande responsabilidade nossa de viver uma vida digna diante de Deus, para que outros não caiam e venham assim a morrer e perecer por causa de mim. Aí você lembra daquele texto, né? Ai daqueles que forem o quê? Servirem de quê? Pedra de escândalo. Cuidado. Às vezes nós nos tornamos pedra de escândalo, às vezes nós nos tornamos pessoas que, por causa das nossas atitudes, outros venham a cair e se afastar de Deus. Quantas pessoas nós já afastamos de Deus, né? Para pensar. Eu tenho na minha memória. Você deve ter também. Então, vamos ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Vamos orar por eles, ajudá-los a caminhar. Ah, mas eles não são salvos, eu não sei. Ah, mas eles gostam de fazer o pecado, não sei. Isso é com eles. Né? Deus o sabe. E se eles não são salvos, vão ser julgados da mesma maneira. E condenados, porque não são salvos. Agora, se são salvos, vamos ajudar uns aos outros, abraçando, pegando cada um o braço do outro e se esforçando, como diz a palavra de Deus. E o companheiro disse ao seu outro companheiro o quê? Esforça-te. Estamos juntos nessa. Né? Como o pessoal fala aí, estamos juntos. Sempre nisso. Deus possa nos abençoar. Olhar para nossas vidas e ajudar aqueles que precisam e não condenar. Porque eles também são iguaizinhos a gente. Tá? Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pedir a Deus.